Duas banhistas que praticavam stand-up paddle, esporte em que a pessoa rema em pé sobre uma prancha, elas foram resgatadas do mar da Praia do Sobral, aqui no Trapiche da Barra. E elas foram resgatadas pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas, após não conseguirem mais regressar para a faixa de areia. Vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo agora com o nosso WT, o William Tavares, que está nesse momento para nos trazer informações direto da praia, inclusive do Pontal, onde tudo aconteceu. WT, é você, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia para quem assiste ao Fique Alerta. Exatamente como você falou, essas banhistas estavam praticando o stand-up paddle, que é essa prática do esporte com remo em pé sobre a prancha, e não conseguiram voltar à faixa de areia na Praia do Sobral. Foi preciso acionar o grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública. E a partir de agora nós iremos entender como é feito esse tipo de resgate. Para tirar as nossas dúvidas, nós iremos conversar com o capitão Felipe Doria, que integra o grupamento aéreo. Capitão, seja muito bem-vindo, bom dia. Como foi feito o resgate dessas vítimas? Olá, bom dia ainda, né? Bom dia aos que estão nos assistindo. Bom, isso foi uma ocorrência que, apesar, né, das imagens que a gente tem, né, que a própria imprensa divulgou, não é tão incomum. Né? A gente realmente pega esse tipo de ocorrência. O nosso estado, né, o estado litorâneo, onde as pessoas procuram, né, usufruir desse lazer, que é o banho de mar, né, entrar no mar. E essas ocorrências não são incomuns. Então isso aconteceu de duas mulheres estavam num stand-up paddle, né? Entraram na praia de Pajuçara e a corrente estava muito forte ontem e trouxe aqui para o Pontal. Elas conseguiram nos acionou o Corpo de Bombeiros pediu o nosso apoio e nós fizemos o resgate, que a gente chama na técnica de Maguire, que é a gente lança um operador, né, um tripulante operacional treinado para isso, que tripula a nossa aeronave. Ele aborda a vítima, né, tranquiliza ela, coloca um equipamento chamado sling e de lá ela é retirada numa corda, né, e esse equipamento então retira do local, né, da água para a terra firme, né, para o chão, para que, se eventualmente também tiver que ser feito outros atendimentos, já possa ser executado. Capitão, quais dicas esses praticantes dessa modalidade de esporte precisam seguir? A primeira, não só do praticante, né, mas de todo banhista, né? Ao chegar numa praia e tiver um guarda-vida, a presença no guarda-vida do Corpo de Bombeiros, é se informar, porque ali o guarda-vida, ele sabe como é que está a maré, como é que está a corrente, se ela está forte, se ela está fraca, qual o sentido que ela está indo, né? Então ele vai dar informações cruciais. Outra coisa importante é a questão de não ingerir bebida alcoólica, vale aquela máxima de água no umbigo, sinal de perigo, certo? O cuidado redobrado com crianças que estão ali, né? Tudo isso são dicas gerais que valem para o banhista, como também para os praticantes. Principalmente esses praticantes de stand-up paddle, de caiaques, que eles vão, né, adentrar mais ao mar, então vão ficar sujeitos a mais essas correntes, que dependendo da intensidade dela, de fato a pessoa, o banhista ou quem está praticando, ele não consegue lutar contra. E ela vai jogar para onde a natureza disser que é para jogar. Esse grupamento, esse treinamento que é feito pelo grupamento aéreo, acontece com qual frequência, capitão? Isso, foi até uma grata coincidência, né? Lá no grupamento, nós temos um planejamento anual. Todos os operadores que integram lá o grupamento, que tripulam a nossa aeronave, eles fazem um treinamento, eles fazem a gente chama de refreshment. É uma revisão geral de todos os procedimentos teóricos e práticos. Ele acontece todo efetivo, passa por isso pelo menos 2 vezes no ano. E essa instrução que a gente está, né, fazendo hoje, ela já foi planejada há alguns meses. E coincidiu que 2 dias antes, o que a gente está treinando hoje, foi exatamente o que foi executado há 2 dias na ocorrência lá do stand-up. Foi exatamente a mesma técnica que a gente está utilizando hoje, foi a mesma utilizada ontem. E a gente também faz isso, a gente sabe que agora, né, daqui a pouco vai iniciar a alta temporada, né, verão, então nossas praias vão ficar mais cheias. A gente tem um incremento de 30% a 40% do número de ocorrências. Então é para a gente ainda se preparar mais, estar mais condicionado, porque na aviação, assim, não existe o mínimo espaço para o erro.
Não existe. Então a gente tem que estar focado, sempre treinando, planejando. A gente sabe que tem uma demanda assim grande de logística, de deslocar uma aeronave, deslocar todo o efetivo, mas a gente faz questão, a gente cumpre com o nosso objetivo, que é que está todo mundo preparado e treinado. Capitão, essa praia, ela facilita esse tipo de atividade ou ela representa um perigo para o banhista? Não, o nosso litoral, ele é bem, vamos dizer, ele tem tudo, né? Eles têm litoral para prática de surf, para a prática de kitesurf, né? Para o banhista. Então, assim, vai muito, principalmente o turista, alguém que não conhece, pedir a informação. Nós temos hoje a força-tarefa do Corpo de Bombeiros também, que aumentou muito o número de postos com guarda-vidas. Então, o banhista, tanto o alagoano quanto principalmente o turista que não conhece, ele deve chegar, a primeira coisa, e perguntar sobre as características daquele lugar. Porque ele vai dizer, esse lugar aqui não é tão apropriado para o banho, né? Ele é um local mais apropriado para o banho, é tal lugar. Ele vai dar essa orientação, certo? Então vai dar essa segurança a mais para os banhistas. Muito obrigado, capitão, pelas informações. Portanto, Wilson, é fundamental seguir, observar essas orientações que são transmitidas pelo grupamento aéreo que integra a Segurança Pública de Alagoas. Querido WT, você está com o nosso ponto aqui para fazer a pergunta para o capitão Dória. Primeiro, agradecer, parabenizar pelo trabalho dele, de toda a corporação. Fantástico, inclusive, o treinamento é muito importante. Para a gente saber o seguinte, uma dúvida que ficou. Veja bem, ele falou uma informação importante que talvez muitas pessoas não soubessem o que tinha acontecido. Achavam que ela tinha feito, inclusive, o stand-up paddle nessa praia que é bastante agitada. Mas aconteceu na praia da Pajuçara e elas foram arrastadas até aí. Como é que as pessoas perceberam que elas estavam precisando de ajuda? Como é que o Corpo de Bombeiros recebeu esse socorro e foram, inclusive, ao resgate delas? Pois não, Wilson, vamos fazer essa pergunta ao capitão. Capitão, no estúdio, o Wilson pergunta sobre essas banhistas que foram resgatadas. Elas começaram as atividades na Pajuçara e foram trazidas até a praia do Pontal. Como foi que as pessoas conseguiram acionar? Como foi que aconteceu isso? É interessante, ela estava num stand-up, um pouco até diferente, ele era até meio inflável, era um stand-up um pouco maior. E elas carregavam uma bolsa com celular. Então foi ela mesma quem acionou, ligou para o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros entrou em contato com nós, mas o acionamento foi feito pelas vítimas, nesse caso. Mais uma vez, muito obrigado, capitão, pelas informações relevantes aqui no Fique Alerta. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, WT, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço ao capitão Dória e a todos aí que estão agora em treinamento, as equipes. Parabéns pelo brilhante trabalho, que essas turistas, essas moças foram resgatadas graças a esse celular que estava, inclusive, no stand-up paddle na bolsa. E aí fica aquela pergunta, né, WT? Se não tivessem um celular, como é que o guarda-vidas, pode até questionar, até aproveitar essa oportunidade de perguntar também ao capitão Dória, para a gente saber, porque de repente um surfista ou uma pessoa que está no stand-up paddle que esteja, por exemplo, à deriva, não consiga voltar para a margem. E como é que ele pede ajuda se ele não tiver um celular? Alguém pode observar alguma forma que ele pode estar pedindo ajuda? Porque ele pode estar agarrado ali na prancha e dizendo, meu Deus do céu, para onde é que eu vou agora? Como é que eu faço para pedir ajuda? Tem alguma forma de pedir ajuda para que os guardas-vidas possam identificar que você está em apuros? Isso mesmo, Wilson. Vamos também dirigir essa pergunta ao capitão. Capitão, o uso do telefone, nesse caso, foi crucial para salvar a vida dessas pessoas. O Wilson faz a seguinte pergunta: se não houvesse esse telefone, existe alguma forma que poderia facilitar nessa sinalização por parte do banhista para salvar a sua própria vida? Ela inicialmente, porque assim, ela começou na Pajuçara, numa praia, né, abrigada com muitas pessoas. Então, assim, o banhista, quem está lá, ele tem que sentir aquela necessidade de ver que a coisa está saindo um pouco do controle, né, e não deixar chegar aonde chegou, né? Essa banhista tinha, como vocês falaram aí, tinha esse recurso, ok, mas no caso de não tiver, a principal recomendação, se vê que está saindo do controle, a corrente já está levando, não estou conseguindo mais lutar contra ela, as minhas braçadas, né, o meu remo não está fazendo o efeito que eu estava desejando, de imediato já sinalizar por socorro. Para os banhistas, quem tiver, né, só indicar que está realmente precisando de uma ação de socorro e não deixar chegar e sair da parte, né, mais abrigada. Vocês terem uma ideia, se der até para filmar, eles passaram por trás aqui do Porto da Braskem.
o stand-up paddle passou por aqui, então passou pelo porto de Maceió. Então deixaram, assim, a chegar numa situação bem extremada. Tiveram sorte, né, assim, que estavam com um aparelho celular e conseguiu efetuar esse contato. Obrigado, capitão. Conforme o nosso repórter cinematográfico acabou de mostrar, uma distância bem considerável da faixa de areia da Praia do Pontal. Volto com você, Wilson.